Vamos aqui. Esperar o pessoal começar a entrar. Começou. Olá pessoal, boa noite a todos aí que estão ouvindo essa live. Eu peço para todos aí que estão ouvindo, para ver se está saindo o áudio certinho, se está saindo a imagem certinho, se está tudo certinho, se não está travando, porque a gente não tem um retorno aqui, tá bom pessoal? Se você está conseguindo assistir, dá um ok aí para a gente poder começar com o vídeo. E já compartilha essa live também, que hoje a gente tem uma equipe de fé, nós temos uns obreiros aqui junto, disposto também a entrar nessa pregação, nessa palavra que a gente vai expor hoje aqui. Uma palavra também que fala justo no dia de hoje, quando Pedro, ele nega Jesus, né? Foi no dia de hoje, quando Jesus foi crucificado e logo Pedro minuto antes, ele negou Jesus. Dá um ok aí certinho para ver se está indo o áudio, tudo ok? Tá tudo ok. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre os 3 pontos, né? As 3 quedas, vamos dizer assim, de um cristão. Não é nem de quem está no mundo, não é nem de quem... A gente não vai falar nem de pessoas que não conhecem a palavra. A gente vai falar de pessoas que já tiveram uma intimidade com Deus, pessoas que conheceram o Evangelho, pessoas que conheceram a palavra de Deus. Nós vamos falar a respeito dessas pessoas, ou seja, são pessoas que estão dentro da igreja. Nós vamos falar dos 3 pontos, né, da queda dessas pessoas. Se você tem a sua Bíblia aí, por gentileza, eu peço para você que abra ela lá no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 54. A gente vai falar hoje, justo no dia, né, de hoje, quando Pedro negou Jesus minutos antes de ele ser crucificado. Pedro, que era um discípulo de Jesus, Pedro, que era um homem que dormia no ombro de Jesus, era um discípulo querido de Jesus, porém chegou o momento que Pedro, digamos que ele se sentiu fraco, ele caiu na fé. Pedro, ele foi um homem que fazia milagres extraordinários, só que não antes de ele ter negado Jesus. Tudo isso aconteceu depois de ele ter negado. Porém, a Bíblia diz que ele se arrepende amargamente. Então, você que tem a sua Bíblia aí, lá no livro de Lucas 22, 54, diz assim, o título é Pedro nega Jesus. Diz assim no versículo 54, então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Ou seja, Pedro, um homem que andava com Jesus, Pedro era um homem que tinha aquela intimidade, que conhecia Jesus de fato e de verdade. Quando Jesus estava a caminho do Monte Gólgota, do Monte Caveira, para ser crucificado, a Bíblia diz que minutos antes, Pedro começa a seguir Jesus de longe. O discípulo que estava do lado dele, que disse que matava e morria por ele, o discípulo que cortou a orelha de um soldado para proteger Jesus, e de repente, quando ele vê Jesus indo em direção à cruz, ele começa a seguir Jesus de longe. O exemplo de muitos cristãos hoje dentro da igreja. Eu lamento falar isso, mas é a realidade. Me perdoa a minha sinceridade, pessoal, mas muitas pessoas dentro da igreja hoje, ela pode estar presente no culto, em corpo físico, mas depois de um determinado momento, ela ora, ela jejua, ela lê a palavra constante, só que ela começa a enfraquecer na fé, ela começa a seguir Jesus de longe. A pessoa que orava todo dia começa a orar 2, 3 vezes por semana. A pessoa que jejuava talvez 2 vezes na semana já não jejua mais. Ela acha que já não é necessário mais ela jejuar. A pessoa que lia a palavra, ela acha que apenas um culto que ela assiste já é o suficiente para ela alimentar o espírito dela. Mas a gente sempre fala para você, no culto aqui que a gente prega na nossa igreja, ou até agora como a gente pediu para você, pegar a sua Bíblia, pegar as Sagradas Escrituras para você analisar se tudo que a gente está pregando aqui realmente está escrito dentro da palavra. Tudo que a gente fala, você tem que verificar. Pega a palavra de Deus e vê, será que ele está falando a verdade? Por isso tem muita gente que é enganada. Por isso que o diabo consegue ludibriar a cabeça de muitas pessoas. Por quê? Porque ela cai na doutrina, talvez, do homem, mas não na doutrina do que a palavra de Deus fala.
Ela vai no que o homem fala, e quando a palavra mostra ao contrário, ela não acredita, porque ela ouviu a versão do homem, mas a palavra mostra ao contrário, e isso acaba matando a pessoa aos poucos. E por isso matar a pessoa aos poucos, ela começa a seguir Jesus de longe. Ela começa dentro da igreja, mas se afastar das coisas de Deus. Ela dentro da igreja, estando com o corpo presente, mas ela já não está com o espírito presente. A cabeça dela está longe, não é verdade, obreiro? Tem pessoas que estão na igreja hoje, mas a mente dela já não está mais firmada na palavra. É bem verdade, é isso mesmo. Pode falar aí. É bem verdade, é isso mesmo. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas está fria na fé, não pratica mais as obras que praticava, esqueceu, fugiu da mente, do coração, fugiu da realidade da pessoa, ela não vive mais aquela fé que ela vivia antes. E hoje está uma pessoa fria, uma pessoa fraca, uma pessoa que qualquer vento, qualquer tempestade, ela já se desespera, porque ela não está mais na fé. Então, tem que cuidar muito nesse ponto aí. Para negar Jesus é muito fácil. E para conquistar, voltar de novo a ter essa fé, tem que perseverar muito. Tem que ir num lugar onde prega a verdadeira palavra. Porque a palavra está sendo pregada, mas muitos lugares não estão pregando a palavra. Estão pregando outras coisas que não vai edificar nada, vai destruir a pessoa. Então, nesse ponto, tem que tomar muito cuidado. Tem que analisar o que está escrito. Amém? É verdade, pessoal, e a gente vê hoje que, como a gente estava falando com alguns obreiros agora, a própria palavra de Deus fala assim: a letra mata, mas o espírito, ele traz vida. A gente sabe que a letra mata de que maneira? Quando a pessoa, porque a própria palavra, quando ela se refere no versículo que a letra mata, ela está falando da lei. Você pode ler a palavra de Deus que quando se refere que a letra está matando, ela se refere da lei. Ou seja, a própria letra, aquilo que a pessoa faz. Porque quando Jesus falou assim, olha, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A pessoa que ela é de fé, ela não precisa de algo para manifestar a fé dela, para acender aquela fé dentro dela. Não, através da palavra, a palavra já tem essa obrigação. A palavra já tem esse poder para mudar a vida da pessoa do lado de dentro. Por isso que quando uma pessoa ela ouve a palavra e ela se converte pela palavra, a própria palavra arranca os desígnios do mundo, ou a própria doutrina religiosa que foi imputada dentro da vida da pessoa, talvez como imputado como justiça, para ela praticar aquilo como lei, acaba matando ela. E a pessoa, como a gente falou, depois de um determinado momento, ela começa a seguir Jesus de longe. Ela começa a já não ver as coisas da maneira que é para ver. Ela já começa a fazer as coisas de Deus relaxadamente, falando. Tudo que ela faz já não faz mais com fé. Ela já não tem mais aquela fé dentro dela. Ela fazia com fé antes, ela orava, ela expressava aquela gratidão a Deus. Mas foi passado ao tempo, meu amigo, ela já começou a se esfriar. Assim como Pedro. Pedro era um homem que andava do lado de Jesus, mas foi se esfriando e começou a seguir Jesus de longe. Aí diz assim no versículo 55: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Ou seja, primeiro ponto, Pedro, ele começa a seguir Jesus de longe, dentro da igreja. Segundo ponto, Pedro se assentou na roda dos escarnecedores. Ou seja, a Bíblia fala que, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, Pedro então se assentou no meio deles, na roda dos escarnecedores. Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o varão ou o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Ou seja, pastor, eu não posso sentar na roda dos meus amigos. Há uma diferença de você estar ali se alimentando do que eles estão falando, ou você entrar nessa roda para você entregar o que você sabe do Evangelho. Quando você, meu amigo, saiu do mundo, quando você era uma pessoa no mundo que era, vamos botar um exemplo, uma péssima pessoa, que talvez até você tenha vergonha de como você era lá atrás, e você sente gratidão do que Deus fez na sua vida, você já não vai querer mais praticar e fazer as mesmas coisas. Você já não vai querer mais ter esse hábito, talvez, do velho homem ter nascido dentro de você, e você, quando vem para a igreja, ter esquecido de matar ele. Pedro seguiu Jesus de longe, depois se assentou na roda dos escarnecedores, começou a falar coisas que já não eram mais dele. Para você ver que Pedro uma vez foi usado pelo diabo, que Pedro chegou para Jesus: olha, Senhor,
Se o Senhor quiser, não precisa passar pela cruz. Em outras palavras, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, porque tudo era necessário acontecer. Hoje você tem vida devido ao dia de hoje, há 2020 anos atrás. Hoje você tem vida porque o Evangelho está sendo pregado através da cruz de Cristo. Eu estava falando com os obreiros agora, quando Jesus ele foi crucificado na sexta-feira, a palavra de Deus diz que de sexta até domingo, quando ele foi ressuscitar, ele andou no núcleo da terra. Aonde que é o núcleo? É o inferno. A Bíblia diz que o Evangelho foi pregado àquelas pessoas que estavam em escuridão, ou seja, aquelas pessoas que não conheciam o Evangelho. O próprio Jesus, quando foi morto, a primeira coisa que ele fez foi pregar ainda o Evangelho às pessoas que não conheciam, para você ver a importância de pregar o Evangelho para as pessoas que estão no mundo. Porém, Pedro se assentou à roda dos escarnecedores, não para pregar o Evangelho, mas sentou com medo do que podia acontecer com ele. Não é verdade, obreiro? É verdade, pastor. Muitas pessoas, elas vivem uma fé, muitas vezes, uma fé quase que maquiada, né? É uma fé que muitas vezes não dá o respaldo natural de que tem que ser, de como deve ser, e Pedro foi um desses, né? Ele tinha uma certa fé, mas ao mesmo tempo ele foi se afastando da onde ele não devia ser se afastado, né? Nós que estamos na presença do Senhor Jesus, nós que estamos vivenciando dia após dia a vinda do Senhor Jesus, que cada dia que passa podemos sentir isso fisicamente falando, é como se Jesus estivesse batendo em nossa porta, né? De tanto que está próximo à vinda do Senhor. Então não temos tempo mais de negar a Jesus, nós não temos tempo mais de ficar esperando alguma coisa, sabendo que Jesus está tão próximo de nós, que nós queremos abraçar algumas coisas aí fora, e que não vai nos levar a lugar nenhum. Pedro, ele negou Jesus, ele foi muito negativo com Jesus, como disse agora há pouco o pastor, o homem que cortou a orelha do camarada lá, para defender isso, aquilo, e depois ele acabou sendo um cara que fugiu, tanto é que depois ele fugindo no meio da multidão, ele foi reconhecido por algumas pessoas, e algumas pessoas disseram: esse ali é Pedro, esse ali anda junto com Jesus. Ele disse: não sou eu. E as pessoas afirmaram que ele era, e ele disse que não. Aí como é que eles descobriram que ele era? Nós sabemos que você é, porque você age iguais a eles. Então nós que agimos de acordo com as coisas do Senhor Jesus Cristo, com as ordens do Senhor, nós temos que se manter firme na fé, onde quer que seja, em qualquer lugar desse mundo, daremos nós bons testemunhos, e não sejamos como Pedro, em primeira instância. Em segunda instância, é claro que Pedro foi um cara muito usado pelo Senhor Jesus, e até hoje, inclusive, na história bíblica se fala de Pedro, cujo de tão merecedor ganhou um livro com o seu nome. Então, por esta razão, devemos nós permanecer firmes na fé, na graça e na dependência do Senhor, tendo ao nosso lado, claro, principalmente à nossa frente, um pastor que se preocupa com a nossa alma, que se preocupa com o ministério, que se preocupa com a verdade. Onde que não tem verdade, não tem crescimento. Nós devemos crer sim em Jesus, e temos que deixar de lado, não criticando outros ministérios, por favor, não nos interpretem dessa forma, mas isso ungido, aquilo ungido, leva para casa que esse é ungido, porque eu ungi, porque eu abençoei. Nós somos os ungidos do Senhor. Nós somos os ungidos do Senhor. Basta você crer nisso e tua vida será diferente, que uma vez que você compreendendo, certamente tudo lhe fará crer com mais veemência e com mais determinação, pois Deus é sempre Deus. É verdade, pessoal. Veja bem, o obreiro fala uma coisa que é importante aqui. Quando Pedro ele se afastou, tentou correr para todos os lados e se assentou à roda dos escarnecedores, outrora Pedro se esqueceu que ele andava com Jesus. A Bíblia fala assim: imitai a fé dos vossos pastores. Ou seja, o pastor de Pedro era o próprio Jesus Cristo. Então Pedro tinha os cacuetes, os prejeitos
de Jesus, aliás. Pedro fazia as mesmas coisas que Jesus fazia. Esse pessoal aí que queria crucificar o Pedro também, via pelas atitudes, via pelo jeito, via que Pedro era semelhante a Jesus, falou, não, você tem o mesmo jeito dele, vocês andavam com ele sim, você andava com eles. Ou seja, Pedro de toda forma tentando tirar dele essa carga, tentando se escapar da cruz. Antes Pedro falou assim, não, eu mato e morro. Mas quando chegou a espada no pescoço de Pedro, Pedro falou o quê? Não conheço não, eu não sei quem é esse homem. Olha só, que continua falando assim ainda, olha só, 56, e como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, puseram os olhos nele, disseram, esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não conheço. Primeiro passo, a pessoa segue de longe. Segundo passo, a pessoa se assenta à roda dos escarnecedores, ou seja, a pessoa está na igreja, ela começa a esfriar na fé. Mal sabe ela, talvez vinha 3 vezes no culto durante a semana, terça-feira da oração, a quinta-feira que a gente expõe as sagradas escrituras, domingo que a gente entrega a nossa vida a Deus. Claro que a gente faz isso todo culto. Mas chegou um determinado momento que a pessoa falou assim, olha, eu acho que não é mais necessário ir todo dia. Eu acho que somente domingo já está bom. E ela não percebe que é um pretexto para ela começar a esfriar na fé, porque vai ter domingo que ela não vai poder estar aqui dentro, e ela perdeu o fio da meada. É como eu sempre falo para o povo, a palavra que eu falei quinta-feira poderia muito bem trazer para dentro da pessoa aquilo que ela precisava ouvir. Claro que a gente, como a gente sempre fala, você não entra aqui com a esperança de a gente pregar algo que vai encher o seu ego, meu amigo, a gente não faz isso. Se tem uma coisa que a gente não faz, é pregar para encher o ego da pessoa. É pregar para a pessoa sair daqui se sentindo importante. Não. Ninguém tem que entrar na igreja saindo daqui se sentindo importante. Você tem que se sentir um depravado. É isso que a palavra de Deus fala. Paulo mesmo falou, eu sou o pior dos pecadores, mas foi o maior discípulo da história. Moisés se achou injusto de levar a palavra de Deus. Quem somos a gente? É como eu falei na live passada. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. O diabo teme a Deus. Aí se a gente for ver a palavra de Deus, a Bíblia diz que os anjos cobrem o seu rosto de forma com temor, com reverência a Deus. E hoje as pessoas entram no culto de qualquer jeito, meu amigo. A pessoa não está nem aí, a palavra foi pregada, mas ela ouviu apenas uma história contada. Tem pessoas que entram aqui que a palavra foi pregada, mas para ela foi mais um dia. Para muitas pessoas, para cristão de verdade, o que a gente prega aqui é mais um degrau que ela está subindo. Mais um degrau. A palavra diz assim, ela vai e não volta vazia. Toda palavra que a gente prega, ela fica pairando. Ela paira e ela tem que achar um lugar. Ela tem que achar um lugar. Se ela não achar esse lugar para entrar, ela fica pairando. A palavra não volta vazia. Toda palavra que eu prego em cima do altar, ela fica pairando até ela achar o lugar certo. Tem pessoas aqui, por exemplo, que é pregada a palavra de Deus, ela não aceita, mas depois de muito tempo a palavra vai entrar na cabeça dela, poxa, era aquilo que o pastor falou mesmo. Por que eu não dei credibilidade antes? Pedro seguiu Jesus de longe, Pedro se assentou na roda dos escarnecedores e por último Pedro nega Jesus, que é o pior estágio de pessoas dentro da igreja. Negar Jesus, eu não preciso mais ir para a igreja. É como eu falei para os obreiros agora. Tem pessoas que dizem assim, eu não preciso ir para a igreja. Agora me diz aqui, você que frequenta a igreja, já não está desesperado para voltar? Sente a falta e a necessidade de estar aqui dentro para ouvir a palavra. Muitas pessoas precisam estar aqui, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o lugar propício para isso é dentro da igreja. Em casa você não consegue entender o livro, a palavra de Deus, você não consegue. Você precisa de um pastor para pregar para você que entenda e compreenda, porque a própria palavra de Deus, que Deus deu uns para pastores, outros para ministros, outros para evangelistas, ou seja, cada um tem o seu dom, e a palavra de Deus é entregada àquele que Ele chamou. Por isso que eu falei para os obreiros quase agora, por que Jesus falou lá em João 14, olha, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós.
Por que que Jesus, ou o próprio Deus, nos escolheu? Sabe por quê? Porque nós não temos condição de escolher ninguém, meu amigo. Nós não temos essa capacidade. Como eu falei, nós somos depravados. Por isso que Ele nos escolheu. Porque se Ele não escolhesse a gente não estaria aqui. Hoje a gente não estaria aqui. Pior estágio na vida de uma pessoa, é quando ela nega Jesus de fato. Não é verdade, Obreiro Milton? Verdade. A gente não pode negar a Deus, negar a palavra. Se a gente não vem aqui e não se alimenta, o Espírito está pairando aqui no ar, como o pastor falou, ele joga a palavra e ela vai pairar no ar. De alguma maneira ela vai entrar na tua vida, talvez não entre agora, talvez no dia seguinte, numa necessidade, aquela palavra vai, poxa, o pastor falou aquela palavra e ela vai encaixar no que eu precisava, numa aflição, numa dificuldade. Precisamos estar na igreja, precisamos nos alimentar de um homem de Deus que é usado pelo Espírito Santo para trazer essa palavra para a gente. Ou seja, você talvez que está ouvindo e vendo essa live agora, ao vivo, por isso que eu peço para você compartilhar, sabe por quê? Porque talvez tem pessoas, meu amigo, que está em casa, não pode ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, e ela não tem contato direto com a palavra, ou ela não lê a Bíblia, ou talvez não tem Bíblia em casa, porque talvez tem pessoas que nesse tempo agora, que está todo mundo sem conseguir ir para a igreja, a fé dela esfriou. E pela fé dela esfriar, ela já não leu mais a Bíblia, ela já não ora mais, ela já não jejua mais. E por isso, meu amigo, ela já começou a se assentar à roda dos escarnecedores. É aquilo que a gente fala nos cultos. Tem pessoas que entram na igreja e ela fala assim, poxa, quando eu era do mundo, eu tinha muitos amigos. Eu tinha muitos amigos. Quando eu era do mundo, eu tinha pessoas do meu lado, tinha pessoas que estavam de braços abertos para me ajudar, para me aceitar. E hoje eu não tenho mais essas pessoas. Se a gente for ver, cadê essas pessoas hoje? Deus chamou você, não chamou os seus amigos. Aquilo que a gente fala no culto, você talvez sim tem que se sentir privilegiado, mas você tem que se sentir, meu amigo, pela misericórdia de Deus, um pecador como eu me sinto. Porque se Ele me chamou, Ele sabe que eu preciso. Se você ler no livro de Êxodo, você vai ver que quando Deus manda Moisés fazer o candelabro, Deus manda ele fazer de ouro puro. Por que Ele manda fazer de ouro puro? Porque o único material que cria a forma batendo é o ouro puro. Você, por exemplo, que tem a sua aliança, hoje eu esqueci de usar a minha, que eu fui tomar banho e acabei esquecendo de botar. Mas você que tem a sua aliança ela é feita de ouro fundido, não é ouro puro, é ouro fundido. É botado numa bandeja, derramado lá o ouro, ele cria a forma. Mas o ouro puro, ele cria a forma batendo. E o candelabro tem as 7 hastes. E sobre essas 7 hastes, em outras palavras, ela representa lá em Apocalipse as 7 igrejas. Por que Deus ele mandou Moisés fazer o candelabro com ouro puro? Hoje a igreja ela tem que ser criada abaixo de paulada para poder crescer. É como eu sempre falo para os obreiros e para os membros. Se tem uma coisa, quando Deus chama alguém para o evangelho, ou chama para servir a Ele, a pessoa é provada. A pessoa ela é provada na fé. Ela toma as pauladas, dizem que é da vida, mas é Deus provando a pessoa. Todos os homens de fé foram provados. Abraão, ele foi um homem íntegro, reto aos olhos de Deus, mas Deus pediu aquilo que estava dentro do coração de Abraão, que era Isaque. Jó, por exemplo, era um homem que andava nos caminhos retos de Deus, mas era um homem que depois de um tempo de integridade que ele tinha, o diabo se apresentou diante de Deus, e Deus falou, de onde você vem? De rodear a terra? Aí Deus falou assim, andasse observando o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem reto, e o diabo observava ele, a fidelidade. Aí o diabo falou assim, olha, ele é assim com você, porque ele tem tudo, tira tudo dele para ver se ele não vai murmurar contra você. E Deus falou assim, olha, tira tudo que ele tem, mas só não tira a vida dele. Depois dali a vida de Jó começou a virar uma desgraça, perdão da expressão da palavra. A vida de Jó, a Bíblia diz que a cada minuto entrava um servo, entrava um filho, entrava alguém e falava, olha, sabe, os teus gados morreram tudo, sabe, os teus servos morreram tudo. E por último sobrou a esposa de Jó, mas a esposa de Jó não veio entregar uma palavra de fé para ele. O que a esposa de Jó falou? Por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre, rapaz?
Aí Jó olha para ela e falou assim: mulher, você fala que nem louca. Aí ela: poxa, o meu marido na situação que está, crê no Deus que ele crê e está passando essa situação. Ou seja, Jó perdeu tudo. Só que a Bíblia diz algo muito importante, que em tudo Jó não blasfemou ou não pecou com seus lábios. Ele não murmurou. Sabe por quê? Porque ele sabia que tudo era prova de Deus. Ele estava passando pela prova. Hoje um cristão, eu acho engraçado as igrejas que vivem no sistema. Se tem um cristão passando problema, eles logo dizem que é o diabo, né? Ah, o diabo. Se tem uma pessoa que fala: pastor, eu estou passando um problema muito grande. Não, o diabo está agindo na sua vida. Não é assim, pessoal. Você não vê, a Bíblia diz que o diabo anda assim ao nosso derredor, brabando como um leão, buscando aquele que ele possa tragar. Ou seja, a própria palavra diz que nós somos provados pela fé. Nós somos provados. Se você ler no livro de Gálatas, a Bíblia fala que a gente vai passar por várias provações, mas nós não devemos esmorecer na fé, porque é mister que tudo isso aconteça na nossa vida. Hoje uma pessoa que ela é bem sucedida, vamos falar um pouco no modo natural, uma pessoa que é bem sucedida, para ela ter sido bem sucedida, ela passou o inferno na infância dela. Ela teve que comer o pão que o diabo amassou. Ela lutou, relutou, muitos nãos bateram a porta dela, mas mesmo assim ela insistiu. Assim é a nossa vida com Deus. O diabo vai tentar de toda forma? Vai. O diabo vai colocar pessoas no nosso caminho para tentar nos derrubar? Vai. O diabo vai tentar tirar a gente da presença de Deus? Ele tenta fazer isso todos os dias. Mas o seu pior inimigo não é o diabo, o seu pior inimigo é você mesmo. É o que está dentro de você. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, mas o que fez Pedro cair foi ele mesmo. Seguiu Jesus de longe, depois ele sentou na roda dos escarnecedores e depois negou Jesus. Olha só o que fala aqui, para a gente poder encerrar. Versículo 59. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cantasse, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ou seja, o pior estágio da vida de Pedro aconteceu na vida dele. Um homem que via Jesus face a face, um homem que teve toda a integridade, um homem que teve toda a comunhão, toda a intimidade com o próprio Jesus, começou a negar ele de tal maneira que quando ele olha para Jesus e Jesus olha para ele, ele lembrou das palavras de Jesus, falando: você vai me negar. E antes, quando Jesus falou que ele iria negar, ele disse: não, Senhor. Em outras palavras, como a gente falou, ele matava e morria pelo nosso Jesus. Mas depois ele negou. É isso que a gente sempre fala. Tem pessoas, meu amigo, dentro da igreja, é como o próprio Jesus falou na palavra dele, tem pessoas que adoram com os lábios, mas o coração está distante. Quantas pessoas estão vendo essa live agora, falaram assim: olha, nunca mais eu vou sair do caminho de Jesus, mas hoje ela está desviada. Quantas pessoas aqui experimentaram da fé? Quantas pessoas estão vendo essa live agora, experimentaram do evangelho, da palavra de Deus? Eu não sei de que fonte você estava se alimentando, mas você se alimentou. Talvez você fez um voto com você mesmo: a partir de hoje nunca mais vou deixar de seguir Jesus, eu vou seguir ele com toda a força. E hoje você está desviado, meu amigo. Não deixa chegar no estágio que Pedro chegou. Como disse o obreiro, é a primeira instância. Essa é a história triste de Pedro. Essa é a história triste dele. Negou Jesus, chorou amargamente, mas esse choro foi o choro do arrependimento. Foi o momento que Pedro se arrependeu de ter negado Jesus. E depois disso, se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai ver que Pedro, a sombra de Pedro curava. Sabe por quê? Porque ele chorou amargamente, ele reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. Pedro antes era um homem carnal, depois ele virou um homem espiritual. Por isso que sobre o nome dele foi fundada a primeira igreja. Sobre a pedra, sobre Pedro, foi levantada a primeira igreja. Você que está ouvindo essa live, ouvindo essa palavra, você que está, meu amigo, aí, talvez afastado da presença de Deus, se alimenta mais da palavra dele. Se alimenta mais. Ah, pastor, eu não entendi o que está escrito ali. Por isso que eu sempre peço para o pessoal começar a ler de Mateus em diante. Não posso ler o Velho Testamento? Primeiro leia de Mateus em diante, porque senão você não vai entender nada, você vai entrar em contradição.
Você vai ver que talvez para você a palavra de Deus está mentindo, porque o Velho Testamento falava uma coisa e o Novo fala outra, mas não é isso, é porque a lei foi abolida. Então começa a lei de Mateus em diante, e tudo que está escrito ali serve para a gente hoje. Na verdade, o que serve é de Atos para frente. Depois da cruz, tudo isso serve para a gente que é cristão. Você quer ter conhecimento da palavra, começa a se alimentar com a palavra, começa a orar mais. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar, cantar cânticos espirituais, ou seja, se alimentar da palavra dele. E eu creio que breve, tudo isso vai acabar. E a gente vai estar aqui firme, forte, meu amigo, para adorar a Deus com toda a força, com todo o ânimo que a gente tem. Eu sei que breve, muitas pessoas que estão afastadas vai voltar a buscar Deus com toda a força, porque sabe que tudo isso que está acontecendo, nada mais é que mais um sinal da vinda dele. Mesmo que você não creia e não acredita, mas tudo isso que está acontecendo é um grande sinal da volta de Jesus. E eu lhe digo mais, falta muito pouco. Vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Busca a Deus como está escrito na palavra dele. Buscai-o enquanto se pode achar. Vai chegar um momento, meu amigo, que você não vai conseguir mais buscar a Deus pela fraqueza. A Bíblia diz que o amor de muito se esfriou. O amor de muito vai se esfriar. Tem muitas pessoas hoje que ela talvez está forte, mas ela vai começando a deixar a palavra de Deus de lado e ela vai começar a se esfriar na fé. E para ela voltar é muito difícil. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para você. São os 3 pontos principais de pessoas que talvez hoje caíram e não tem mais força para voltar. Você que está ouvindo essa live e entendeu essa palavra e quer abençoar o seu amigo, sua amiga, seu familiar, compartilha para que essas pessoas possam também ver e conhecer a palavra de Deus. Nós estamos aqui para abençoar você e a sua vida. Estamos aqui com 3 obreiros, o obreiro Velásio, estamos aqui com o obreiro Rogério e o obreiro Milton. Nós temos mais obreiros também que estão assistindo essa live. Que Deus abençoe todos os nossos obreiros, todos os nossos membros que estão assistindo essa live. Que Deus abençoe você que não faz parte da nossa igreja. Que o Espírito de Deus haja na sua vida. E que você, meu amigo, que não conhece a palavra e nunca entrou numa igreja, eu aconselho você a começar a pegar firme com Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, para Deus abençoar a sua vida, para Deus abençoar a sua família. Consegue voltar lá, obreiro, para tirar a música lá, por gentileza? É o botãozinho lá de voltar. É esse segundo, aperta 2 vezes. Pode apertar 2 vezes. Isso. Nós vamos fazer uma oração, tirar a música ali para poder... Você consegue aumentar um pouquinho, por gentileza? Isso. Fechou. É isso aí, obrigado. Você, meu amigo, que está em casa agora, nós vamos fazer uma oração para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Deixa eu falar uma coisa para você importante, não é a minha oração que vai trazer algum resultado para você. Não é minha oração, não. Até o próprio Jesus, quando curava alguém, ele falou, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas também ele disse atrás, vai e não peques mais. Ou seja, a oração que a gente faz é um canal para a bênção, é algo para despertar dentro de você a fé. A oração a Deus nada mais é que uma conversa com Ele, uma conversa para Ele. Você expõe a Deus os seus sentimentos, você expõe a Deus o que está dentro do seu coração. Ou seja, nós vamos orar agora, você que está diante desse celular, do seu celular também, eu peço para que você feche os seus olhos, para a gente então fazer a oração da fé e que o Espírito de Deus possa entrar aí dentro do seu lar. Feche os seus olhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, teu Filho, meu Pai. Ó meu Deus, eu estendo as minhas mãos em direção a esse celular e aonde está essa pessoa assistindo essa live, meu Deus, assistindo, meu Deus, esse momento, essa oração, e eu te peço, assim como o centurião, meu Deus, se achegou a ti, meu Pai, e o Senhor falou, olha, vamos para que eu possa curar o seu servo. E o centurião falou, não, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas mande apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Meu Deus, e quando o Senhor falou, vai, o teu servo, ele está sarado, ele está curado. Meu Deus, aquele momento foi o momento que ele foi curado pela tua palavra. Eu determino, meu Pai, pela fé, meu Deus, que esse povo que está nos ouvindo agora, essas pessoas que estão ouvindo essa oração, meu Deus, o familiar, o ente querido, meu Deus, aqueles que colocaram o nome, meu Pai,
Meu Deus, no momento de oração, que pediram oração agora por esse celular, eu te peço, vá de encontro a essa pessoa agora. Meu Deus, coloca na vida dela o teu espírito, para que ela possa se converter dos seus pecados, meu Deus, para que ela possa se desvirtuar dos seus maus caminhos, e quando tudo acabar, meu Pai, ela possa retornar para a tua casa, para te buscar com toda a força, meu Deus, com todo o ânimo que tem dentro dela. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, porque o Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai, que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor venha, meu Deus, colocar no coração de cada um a tua bênção, e arranca de dentro de cada um o velho homem, a velha mulher, o mundo, porque o Senhor disse na tua palavra, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, não pode ter amizade com quem tem amizade com o mundo. A amizade do mundo é inimizade contra o Senhor. Então eu te peço, abençoa a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os da fé digam amém, amém. E diga graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Então você que ouviu essa oração e ouviu essa palavra, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, para que todos possam ser abençoados em o nome do Senhor Jesus. A nossa igreja está localizada aqui na cidade de Brusque, na rua São Pedro, no bairro São Luís, no número 47, na antiga Brama, ou seja, a antiga igreja Ágapa aqui também. Você que não conhece, tem aí minha rede social, o Facebook, o Messenger, ou você que tem o meu WhatsApp, eu estou aí para tirar suas dúvidas, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até lá.